explicassem por que a ausência de um centroavante logo no início da partida entre os 11 titulares, usando esquema com 3 volantes e uma linha de 4. Como? A ausência de um centroavante, de um homem fixo, tendo o Giovani e o Thales Magno que entraram na etapa complementar, com uma formação de 3 volantes no início da partida. Não, del centroavante a gente botou a Pedro e jogamos com dos centroavantes. São dos falso 9. Hoy consideramos que son los mejores que están en condiciones para jugar 90 minutos, entonces votamos a él. Y los 3 volantes en realidad son dos volantes que tienen que llegar por fuera, que tienen que llegar por dentro también. Era sumar esos 5 más Garro de media punta, era atacarlo con 5. Hallo que dio cierto porque generamos 23 ocasiones de gol y 17 finalizaciones. Entonces el planteo hallo que estuvo bien. Tenemos que tener un poquito, caprillar un poquito más a la hora de la definición, pero si vos puede armar el esquema que vos quiere, pero si vos lo arma y las ocasiones de gol llegan, porque este juego se trata que vos tenés que hacer gol y hacer ocasiones de gol. Y el Chimi la está haciendo. De 23 situaciones de gol y 17 finalizaciones, es mucho para un juego. Nos está faltando ese gol que esperemos que chegue pronto. Fala aí, Emiliano, Ramon, boa noite, Bruno Cassucci do GE. Vocês vão reencontrar o Bragantino na Copa Sul-Americana. Eu gostaria de saber as lições que esse jogo deixa, e se até por conta dessa sequência que vocês têm comentado, a gente tem visto do time com muito pouco tempo para treinamento e descanso, se a gente pode ver um time muito modificado já na próxima partida. E se me permite mais uma, no segundo tempo a gente viu o Wesley pelo lado direito do ataque, a gente não está tão acostumado, normalmente o Wesley jogando pela esquerda. Se isso é algo que está sendo trabalhado nos treinos e se a gente pode ver em mais oportunidades o Wesley atuando pela direita. Obrigado. Del partido que ya lo van a enfrentar entre días, que no tenés forma de trabajar. Sí. Y si va a haber un equipo totalmente diferente. Y si Huele puede jugar por derecha como lo hizo. Sí, yo creo que va a ser un partido completamente distinto a cómo se jugó hoy. Porque hoy creo que el merecimiento de ganar es de parte de nuestro equipo. Sabemos de la importancia que es la Sudamericana. Y seguramente vamos a hacer un planteamiento diferente. Va a ser un planteamiento donde no solo en 45 minutos es el resultado final, sino no solo en 90, sino en el 180 el resultado final. Entonces, vamos a tiempo de trabajar no tenemos, pero sí el equipo lo vi enojado, con mucha rabia, porque dominó, creó situaciones, tuvo muchas situaciones para un partido de este tipo y de esta importancia. Nos faltó concretarlo, pero bueno, eso es cuestión del tiempo, cuestión de trabajo, cuestión de encontrar la forma que podamos, cuando tengamos las ocasiones, poderlas concretar. Eso venimos hablando hace mucho tiempo. Pero bueno, también el club está haciendo un esfuerzo enorme, para tratar de concretar algo ahí adelante para que nos pueda dar alguna solución. Pero va a ser un partido distinto, donde ninguno de los dos equipos de parte nuestra, vamos a arriesgar, vamos a jugar para el resultado, porque sabemos que son 180 minutos. Y de Wesley, la característica que tiene él es por izquierda. Jugó prácticamente 15 minutos y notaba que no era lo profundo que suele ser él y seguramente le cuesta mucho. En cambio, del lado izquierdo puede hacer la diferencia, pero hoy estuvo un partido muy cerrado, muy difícil, muy complicado. Ya ves que pudimos hacer el gol faltando 2 o 3 minutos. Pero bueno, queda todo abierto, todavía hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo en el campeonato y ahora jugaremos la Sudamericana, que seguramente va a ser un partido diferente. Ramon, Emiliano, boa noite. Lucas, da Rádio Band News FM. Queria ouvir vocês sobre o Thales Magno. Chegou há pouco tempo, hoje já atua por mais de 45 minutos, todo o segundo tempo.
Queria que vocês analisassem também essa primeira participação dele e se já há uma condição física para que ele possa ser titular nas próximas partidas também, ele que vem de uma outra realidade do futebol dos Estados Unidos. Detalles más, si ya puede ser titular y qué pensás del debut del que jugó 25 minutos y ya está físicamente. Sí, es un jugador, primero que está en condiciones de poder jugar, pero queríamos que conozca el ambiente, es un jugador de gran jerarquía, lo notaron ustedes, lo vieron, cómo cabecea, cómo juega, cómo puede llegar al gol. Fue una de las grandes incorporaciones que hizo Corinthians, y eso a medida que vaya el tiempo va a ir creciendo mucho más, porque es un jugador de jerarquía y que nos sirve y que demostró en tan poco el tiempo que estuvo, demostrou a categoria que tem. Aqui Emiliano, também Ramon, boa noite. Rafael Sgrilles, Energia 97. Eu lembro que nas primeiras entrevistas coletivas, vocês elogiaram bastante o Romero. E o Romero tem tido algumas oportunidades de gol, o Rodrigo Garro tem oferecido para alguns jogadores ofensivos, e hoje o Romero teve uma grande oportunidade no primeiro tempo, mas tem oscilado bastante. O que vocês acreditam essa oscilação do Romero, que chegou até a ser capitão do time do Corinthians, e o porquê o Romero tem caído de rendimento no entendimento de vocês? No, acho que son momentos del torneo. Venía de jugar 90 minutos en un juego muy, muy difícil, salió en el entretiempo porque tenía una carga en el posterior, no llegó al 100%. Errar en goles todos. Los grandes jugadores, lo importante es tener las posibilidades de gol. Acho que eso es lo más importante. Sí, estamos preocupados con la falta de gol que tiene el equipo porque tiene muchas chances. Más como aconteció con Yuri también cuando llegamos, es darle confianza. Hoy es el Chimi que tenemos, los tenemos que respaldar y buscar las soluciones para que el Chimi falla más gol. Más es apoyarlo, que ya los goles van a venir. Estamos teniendo un poquito de mala suerte ahí en ese último tercio, pero nada, lo importante es que se está generando. Si no se generarían situaciones de gol, la gente ficaría muy preocupada. Nos vamos tristes, nos vamos chateados, mas sabemos que en algún momento los goles tienen que venir. Como faló Ramón, el club está haciendo un esfuerzo importante ahora para traer un 9. Estamos jugando sin nuestro 9 hoy, que es Yuri. Estamos intentando hacer todo lo mejor para Corinthians y acho que en algún momento se tiene que abrir el arco. Y cuando se abra van a venir muchas satisfacciones para la gente. Ramon, Emiliano, boa noite. André Neto, da Rádio CBN. O Corinthians chegou hoje ao seu 7º empate atuando em casa no Campeonato Brasileiro. É o 5º empate desde que vocês chegaram. O que falta para o Corinthians conseguir jogar constantemente melhor que seus adversários, se impor e sair com vitórias, atuando também principalmente em seus domínios? Obrigado. Acho que fuimos superiores a todos los rivales que a gente jugó. Salvo que el partido con Juventud, que no gostamos nada, pero después siempre fuimos superior a todos los rivales que a gente jugó. Falta, como falé anteriormente, la finalización, porque acho que estamos teniendo ocasiones de gol y no estamos finalizando como a gente pretende. De los empates preocupa claramente, más falé anteriormente que uno si crea situaciones y el Chimi siempre es superior a todos los Chimis, en algún momento tiene que virar esa llave mas no coincido con vos de que tiene que jugar mejor el Chimi porque está teniendo muchas ocasiones. Falta el último empuje ahí para hacer gol. Si de 17 ocasiones tenemos que hacer más. Acho que es eso. Ramon, Emiliano, boa noite. Eu queria ainda bater na tecla do Thales Magno, mas não sobre o jogador. Sobre o fato dele já ter sido utilizado numa situação em que ele chega praticamente essa semana, tem muito pouco contato, talvez, com o dia a dia, entra e acaba fazendo um gol importante. Mas demonstra, talvez, um senso de urgência, de encontrar soluções para o Corinthians num campeonato que é bastante complicado, o Brasileirão? Que están disponerlo así apenas entró, que la urgencia de
si vos crees que la urgencia del grupo y del equipo que tiene que llegar y jugar y por qué la falta de gol. Sí, los jugadores que uno trata de traer al club es porque tienen jerarquía. Y ustedes lo vieron que la jerarquía que tiene, como de hace 3, 4 días que está con nosotros, inmediatamente nos dimos cuenta que es un jugador que puede hacer la diferencia, ya sea en el juego aéreo, en la definición como le tocó. Es un jugador de jerarquía, por supuesto que va a jerarquizar al equipo y le va a dar más confianza y que le va a dar más tranquilidad. Y yo creo que él en cualquier momento va a seguir jugando porque tiene mucha jerarquia. Ramon Emiliano, tudo bem? Boa Tudo noite. Kaique Silva, da Rádio Transamérica. Até por alguma certa limitação que possa ter no elenco de vocês acreditam que é mais difícil de armar o time para jogos dentro de casa quando o Corinthians precisa propor o jogo, quando precisa tomar as rédeas da partida, do que necessariamente jogos fora que, de repente, você pode dar a bola para o adversário e tentar se armar para poder sair no contra-ataque? Tem sido mais difícil armar por alguma certa limitação que possa ter? No, acho que no fue difícil armar jugar en casa. No estamos teniendo la suerte de por ahí finalizar como a gente quiere. Mas acho que no, porque el Chimi propone cuando en todos los juegos que hicimos acá en casa, tuvimos muchas situaciones de gol, muchas. Entonces eso deja un poco más tranquilo de que sabemos de la urgencia que a gente tiene, sabemos de la situación que a gente está, porque si no, no estaríamos acá ninguno de los dos. Mas acho que no, porque también hemos ido fuera y hemos presionado un poco más Bayo y así toda la gente seguía teniendo situaciones de gol. Y aquí presionando un poco más hacia arriba también tenemos situaciones de gol. O sea que la idea del juego está. Falta caprichar un poquillo más y acho que una vez que comiencen a entrar los goles y tras ser gente que falla gol, Corinthians va a subir a otro patamar. Boa noite, Ramon. Boa noite, Emiliano. Paulinho Cunha, da Rádio Cidade das Águas, programa Corneteiros. O Corinthians está numa situação muito complicada dentro da competição, do Brasileirão. Há alguma conversa interna em relação às outras competições? Abrir mão, de repente, de alguma para poder focar um pouco mais no Campeonato Brasileiro? Uma vez que nada adianta você ganhar uma outra competição e, de repente, cair para uma segunda divisão aí do Brasileiro, em função de não abrir mão de uma competição. Sí, hay una conversación interna de dejar una de las 3 competiciones para dedicarse a brasileños, porque nada sirve irse al retroceder y ganar una de las cosas. No, yo creo que eso no corresponde. No corresponde porque este es un equipo grande y es Corinthians. No podemos dejar una competencia para dedicarnos exclusivamente. En el Brasileirão queda mucho tiempo, hay mucho para recuperar, hay mucho tiempo para que no... mucho tiempo no tenemos, pero sí tenemos para rearmarnos, reacomodarnos, que hasta el 1 de septiembre creo tenemos posibilidad de incorporar, y seguramente las incorporaciones que supuestamente se pueden hacer van a ser de jerarquía, para poder afrontar los 2 torneos que tengamos de la mejor manera. Pero no, eso no va a pasar. No vamos a dejar ninguno de los 2 torneos que estamos jugando. Vamos a seguir afrontando de la misma intensidad, de la misma... Algunos cambios va a pasar, porque hoy pasó con Farner, que a los 45 minutos él estaba muy contracturado, entonces tuvimos que cambiar. Pero nosotros vamos a apuntar a los 2 torneos. Boa noite, Emiliano, Ramon, prazer falar com vocês. Júnior Venezi, TV Globo. Hugo Souza, um goleiro que vem se destacando muito no Corinthians desde que ele chegou. Qualidade, todo mundo vem assistindo que ele faz ótimos jogos. Eu queria que vocês falassem de como vem sendo o dia a dia do Hugo, como é que ele vem sendo nos treinamentos para que ele possa performar dessa forma. Que como son los entrenamientos de Hugo para que vengan teniendo el nivel que tiene. ¿Nivel alto o alto? Mirá, sí también tuvimos la posibilidad de la semana pasada dejarlo descansar. Esa rotación, tanto él como Abidú le vinieron muy bien. No, del arquero.
de Hugo. De Hugo, el arquero. Y está en un gran momento. Tiene jerarquía, tiene prestigio, tiene personalidad. Está afrontando la situación como él, como todos los jugadores, de la mejor manera. Y nosotros le damos confianza, le damos mucha tranquilidad. Es un puesto muy importante él, que está resolviendo situaciones difíciles y nos está ayudando muchísimo. Por eso creo que lo demostró en los penales, lo demostró hoy. Cada actuación que tiene, cada situación que él tiene que resolver, la resuelve de la mejor manera. Así que esperemos que siga de esa manera y dándole confianza y tranquilidad como le estamos dando a todos. Boa noite, Emiliano. Boa noite, Ramon. Prazer falar com vocês. O Corinthians, no segundo tempo, finalizou 65% a mais do que no primeiro tempo. Então, eu queria saber qual foi o papo que teve ali no intervalo para ter esse volume maior de finalizações e esse volume maior de chances criadas. Sí, acho que por ahí a gente cambió tácticamente, sacamos un volante para poner un extremo más por fuera y acho que eso dio certo de la forma que teníamos que dar y acho que fue por eso que tuvimos un poco más de ocasión. El Chimi adversario tampoco no tuvo grandes chances para hacer el gol también en el segundo tiempo y acho que fue eso. Por ahí el sistema táctico que es un poco más arriesgado, porque sabemos que tienen gente muy rápida, que siempre van a bola directa. Entonces acho que fue tomar un poco más de riesgo en el segundo tiempo, porque también veníamos de jugar un juego con mucho desgaste físico también, que vos no podés jugar del mismo jeito 90 minutos porque es imposible jugar a esa intensidad 90 minutos. Entonces teníamos que tener un resguardo en el primer tiempo para en el segundo tiempo poder arriesgar un poco más. Ramon, Emiliano, boa noite. Fábio, da time do Povo. O Corinthians vem de uma classificação heróica, né, na quarta-feira contra o Grêmio na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro agora são quatro rodadas sem ganhar. Eu queria saber como gerir emocionalmente o elenco do Corinthians em meio a essa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Que venimos de 4 partidos sin ganar, que cómo trabajar la parte anímica de los jugadores cuando pasan esta situación. Se vio y cómo la trabajamos. Se vio hoy con qué actitud tuvieron, qué agresivos fueron, las situaciones que crearon. Creo que por ahí, cuando vos sos un equipo que creás muchas situaciones y no la concretás, por supuesto, anímicamente uno baja. Pero sabemos nosotros que desde mañana ya sabemos que tenemos que afrontar una situación dentro de una cosa tan importante como la Copa. Entonces, eso le explicaba hoy a los jugadores que más allá de que no pudimos conseguir el resultado, el equipo tiene esa entrega, esa actitud de ir a buscar, de crear situaciones. Y eso nos pone bien, pero necesitamos ganar. Necesitamos ganar, necesitamos conseguir los puntos, pero los puntos van a llegar. Y los goles también. Estoy convencido de eso que sí. Ramon, Emiliano, boa noite. O senhor Ramon acabou de responder que não vai abdicar de nenhuma competição, mas na coletiva da última partida, depois do jogo contra o Grêmio, o Emiliano deixou claro que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Vocês conseguem colocar em uma ordem de prioridades hoje na competição? Hoje a Copa Sul-Americana está à frente da Copa do Brasil, a gente sabe que o brasileiro está na frente. Se me permite uma segunda, com exceção do jogo contra o Bahia, o Corinthians saiu atrás em todos os outros jogos. Todos os outros jogos o Corinthians teve que buscar o resultado, saiu atrás. O quanto isso interfere até animicamente um elenco que está numa situação delicada no Campeonato Brasileiro? A gente dijo, yo falei que la prioridad del Brasileirão, sí. Mas la pregunta fue si íbamos a tirar dos competencias. Son dos preguntas totalmente diferentes. La prioridad nuestra es el Brasileirão, eso está claro. Pero un club como Corinthians no puede tirar ninguna competición. Por la historia de este club, por la jerarquía de este club y sobre todo por el elenco, porque no siempre falamos con los jugadores que es todo a nivel grupal. Acá puede jugar cualquier uno que está aquí dentro. Entonces son preguntas dos diferentes. Una cosa es tirar una competencia y otra cosa es la prioridad. La prioridad para nosotros es el Brasileirão. Eso está claro. Después, las otras competencias las vamos a afrontar porque estamos en uno de los chimis más grandes de Brasil.
Entonces, você no puede tirar así por tirar. Vamos a aplicar todo. Mas la prioridad de nós está claro que es el Brasileirão. Eso se va a ver. Eso se va a ver con el tiempo. Hoy no puedo hablar una cosa. Yo te estoy hablando que la prioridad para nós es el Brasileirão. Después las otras copas las vamos a afrontar como chimi grande que nós somos. También tenemos que ver que el calendario del Brasileirão es mucho más largo que la Copa, la Sudamericana. Es un mata-mata que es una semana me parece que hay. Una semana, entonces ahí se va a resolver ya. Pero nosotros vamos a querer pasar porque es muy bueno para el club, para nosotros, para los jugadores. Vamos a dar el máximo también en esa competencia para poder pasar como lo estamos haciendo en todo. ¿Está bien? Obrigado. Tá bem? Oh. Aqui, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão, Emiliano, Dom Ramon. Quero saber de vocês, temperatura hoje, muito frio em São Paulo, né? Um pouco atípico, apesar do inverno ser bastante rigoroso aqui. 42 mil pessoas, público total aqui na Neoquímica Arena. O torcedor apoiou os 90 minutos, mais os acréscimos. Porém, no final, tivemos mais uma vez protesto dos torcedores, com gritos de cobranças aos atletas, à comissão. Quero saber de vocês qual recado vocês passam para o torcedor corintiano que olha a tabela do Campeonato Brasileiro e fica assustado em ver o time dentro da zona de rebaixamento. El torcedor siempre tiene la razón. Acontece lo que acontece. El apoyo del torcedor aquí es inacreditable. Yo falei que no. El apoyo que tienen los 90 minutos, no paran de cantar, no paran de apoyar. Que fiquen preocupados, está bien. Es normal por la situación del club. Yo ya viví esta situación un año atrás y es completamente diferente a la esperanza que Uchimi puede dar para frente. Entonces, creo que la preocupación del torcedor es normal y el recado que le voy a dar es que sigan acreditando en nosotros, que a gente va a dar la vida por esta camisa, por Corinthians, y puedo hablar que yo no estoy preocupado porque sé que las cosas van a acontecer bien. Yo falo con Uchimi que el Chimi tiene que tener confianza porque al fin de la temporada se va a hacer toda la evaluación que a gente tiene que hacer. Pero estoy muy confiante en lo que Corinthians no va a sufrir lo que todo el mundo piensa que va a sufrir. Eso tengo total confianza en nosotros como comisión y y en el elenco que a gente tiene y que estamos armando. Porque ainda tem gente para venir, ainda, entonces esa credibilidad de parte de nosotros, que somos la cabeza del grupo, que fique tranquilo porque le vamos a dar la vida y va a dar cierto. Tengo total confianza en ese elenco, en Fabinho, en el presidente, que están siendo frontales con nosotros, se puede, no se puede, estamos intentando hacer lo mejor. Y con el elenco que se va a terminar de armar al fin de la janela, a gente va a aplicar por cosas importantes. Boa noite, Tainá Barbosa da Timão. Apesar do protocolo ser não falar sobre possíveis transferências, eu queria saber se ainda existe uma possibilidade para o torcedor corintiano de contar com o Cuejar, antigo pedido do técnico Ramon Dias. O que ele chegaria para somar no clube? Obrigada. El club está haciendo un esfuerzo enorme, mas no depende del club. Depende del jugador y del club que está. Nós falamos con Gustavo es gente de confianza con nós, mas el club a veces de ella, a veces no, y a gente no puede estar esperando siempre eso. Mas yo quiero hablar de parte de nós que el club está haciendo el esfuerzo para traer esos jugadores. Mas a veces no depende del club, depende del jugador, depende del club que él está. Los nombres, ustedes lo saben, mas no adianta falar falsa promesa para el torcedor y para vocês, la prensa, que no depende de nosotros, no depende de Fabinho, no depende del presidente, no depende de los otros. Él están haciendo un esfuerzo enorme para traer esa clase de jugadores. Pero a veces el jugador no quiere venir o quiere venir y el club no deja. Son situaciones, no es tan fácil que você va a pegar va a comprar un bolo, voy, compro y le voy a casa. No es así. Con Cuellar, el club fez el esfuerzo para traer. Ahora, no depende ni del club, ni de Fabinho, ni del presidente, ni de Ramón, ni de mí. Depende de la otra parte. Entonces ahí ya no puede hacer nada.
Entonces al torcedor tampoco le puedo mentir y falar, sí, puede venir, puede no venir, porque ya no depende de nosotros, depende de otras personas. Mas estamos confiantes en que vamos a armar un gran chimi para aplicar este año y para el futuro, para dejar una estructura en Corinthians. Porque por donde nosotros pasamos siempre dejamos estructuras armadas, siempre. E acá não vai ser a exceção. Boa noite, Wagner Herói, da Rádio Coringão. Ramon falou agora há pouco sobre o mata-mata ser um calendário mais curto. Como o próximo mata-mata é justamente como contra o mesmo adversário de hoje, o Bragantino, o seu desafio para esse mata-mata da Sul-Americana é emocional no mesmo nível que o técnico e tático, apesar do Corinthians hoje ter finalizado mais, terminou a partida com resultado de empate. Sí, no lo entendí yo también. ¿Qué estrategia vas a usar para el partido que viene? Ya que dijiste que es mata-mata. Sí. Y la parte anímica, ¿cómo? Es un mata-mata, pero siempre son los 180 minutos que hay que jugar. Tenemos que jugar de visitante y tenemos que jugar de local. Por supuesto que el partido que viene es muy importante para poder pasar. El resultado va a ser muy importante para nosotros. Consiguiendo un resultado positivo tenemos gran chance de pasar. Pero me gusta también esos desafíos mano a mano, porque el riesgo es diferente, la actitud es distinta. Sabemos que riesgo no van a tomar porque saben que si pierden puede quedar afuera de un torneo tan importante. Entonces, cuando sabes que el mata-mata te obliga a tomar mucho recaudo y jugar los 180 minutos, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a tener mucho recaudo, vamos a hacer un partido diferente tácticamente, con la actitud diferente, y tenemos que conseguir el resultado para poder pasar. Okay. Boa noite, Ramon. Boa noite, Emiliano. Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. O Corinthians agora enfrenta o Fluminense na próxima rodada, no fim de semana. Queria saber de vocês qual a projeção que vocês fazem desse confronto. É um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Corinthians está apenas um ponto acima do Fluminense. E como é que vocês pretendem administrar o Corinthians para esse jogo contra o Fluminense? Novamente um time alternativo para o jogo contra o Red Bull Bragantino, para ir com um time titular contra o Fluminense? Bueno, sabemos la importancia que es jugar en el Maracaná con Fluminense, un juego muy difícil y vamos a ir a aplicar ahí como aplicamos en todos los estadios que tiene aquí Corinthians. Eso no lo marca la camisa, lo marca la historia y lo marca los juegos que hicimos acá. Siempre fuimos a aplicar en cualquier estadio y no va a ser la excepción este juego. Y el tema de Polpá, hoy no te puedo hablar porque no sé quién va a estar a disposición, quién está machucado, quién está cansado, quién tiene un golpe, quién no. Eso a gente hoy te estaría no falando verdades si te falo algo así. Entonces no quiero falar eso ahora. Vamos a ver cómo se recupera el grupo, cómo se recupera y tomar las mejores decisiones. Como hicimos cuando fuimos... no me acuerdo de la ciudad. Curitiba, ¿no? Cuando fuimos jugamos con Gremio, Curitiba. Sí. Cuando a gente fue a jugar a Curitiba, que viajamos a Curitiba, ninguém acreditaba en nós. Todo el mundo daba como que el favorito era otro y terminó pasando Corinthians. Entonces, acho que vamos a intentar hacerlo, tratar de votar los que mejor estén en campo, mas eso no te lo puedo falar hoje. Desculpa. Emiliano e Ramon, boa noite. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Queria falar sobre a lateral esquerda. Nesses últimos dois jogos pelo Brasileiro aqui, na Neoquímica Arena, 11 contra 9, hoje também precisando atacar. E todos os treinadores que passaram, todos dos últimos 2 anos, tinha no Hugo um jogador defensivo, quando necessário, e sempre colocaram o Matheus Bidu, porque tem mais saída de bola, passe entre linhas, melhor cruzamento. E vocês não utilizaram o Matheus Bidu nos 2 jogos, em casa, podendo atacar. E ele foi bem quando o Couto Pereira, contra o Grêmio, jogou bem, depois de muito tempo teve a chance, foi bem. Queria entender um pouco dessa ideia da manutenção do Hugo na equipe, mesmo na necessidade de atacar mais,
algo que ele normalmente não entrega? Obrigado. Que los últimos 2 años los entrenadores sacaban a Hugo y ponían el otro lateral para que ataque un poco más, que tiene mejor ataque. ¿Qué pensás de Boy? ¿Por qué la mantención de Hugo? Porque jugó 90 minutos. Jugó 90 minutos el otro. Sí, no, lo que tiene que también estamos administrando los esfuerzos, que Vidú jugó en el último partido, jugó prácticamente los 90 minutos y lo hizo muy bien. Entonces, como tenemos la posibilidad que los dos están teniendo un rendimiento bueno, tratamos de administrar los esfuerzos, por eso Hugo hoy jugó y lo hizo bastante bien, con buena proyección, con buen ataque, buenos centros. Estamos utilizando el potencial que tenemos para que poder llegar a situaciones donde podamos conseguir el resultado. Me parece que los dos lo están haciendo muy bien. Y Hugo, acho que llega mucho también. Llega mucho, faz muchas ocasiones de gol. Entonces, hoy somos entrenadores diferentes a los 2 años pasados. Ellos pueden estar ciertos, no podemos estar ciertos. Hoy vemos eso y intentamos tener un equilibrio para o time. Gabriel de Jesus, do Dimensão Esportiva. Vocês assumiram o comando técnico do Corinthians já faz um mês, completou inclusive agora dia 10, o mês que vocês assumiram o comando. Com um desafio enorme de tirar o Corinthians dessa crise que vem enfrentando. Até esse presente momento, qual tem sido o maior desafio que vocês têm enfrentado? No. El mayor desafío era que hoy tenemos con el club es arrumar a Uchimi para que quede la estructura armada. Yo que eso fue lo más difícil porque el mercado es difícil. Después, a gente ve una respuesta de Uchimi, ve que hay una mudanza, ve que hay otra atmósfera también con Uchimi. Entonces, el desafío más difícil es encontrar el Chimi ideal en un mes. Y también armar el armado del plantel ahora que está en el mercado. Eso acho que el desafío más grande que a gente tiene para frente. Después, obviamente, el Chimi propone otra cosa, tiene mucha más agresividad de lo que venía teniendo. Y acho que, vuelvo a repetir, el desafío acho que más grande y por ahí un poco más difícil, porque el mercado es difícil, es armar el elenco final hasta que feche la janela. Acho que es el desafío más importante porque ahí para frente ya ahí ten que aplicar con lo que vos ten y ten que dar y poner a Corinthians donde realmente se merece, que por las actuaciones que está teniendo Corinthians no merece estar en esta situación. Mas el fútbol a veces acontece, mas el torcedor no tem que tener dúvida que va a dar tudo certo. Obrigado, Ramon. Obrigado, Emiliano. Boa noite a todos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians fica no empate com o Bragantino, esbarra mais uma vez na falta de qualidade no ataque e vou dizer um negócio, hein? Se não contratar, vai cair. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala turma, tô aqui no 10º andar da Neoquímica Arena, onde acabei de comentar esse empate entre Corinthians e Red Bull Bragantino pela Rádio Band News FM. Tô aqui depois do jogo para gravar esse conteúdo para vocês. Cara, eu tô impressionado como o Corinthians tem uma dificuldade hercúlea de fazer um gol. Um golzinho sequer. Na Copa do Brasil passou pelo Grêmio nas penalidades, né? Porque também não conseguiu fazer em nenhum dos confrontos, a não ser o do Brasileiro, né? Aqui, também na Neoquímica Arena, em que o jogo terminou 2-2. Não conseguiu vencer o Grêmio, que até então era um inimigo direto. E continua, né? Porque o Grêmio venceu 2 jogos, mas até o Grêmio, que é o 12º, que está com 24 pontos, até o Corinthians, que tem 21, são 3 pontos, né?
Então, que é o 17º hoje. Subiu uma posição com esse empate, porque o Fluminense não venceu o Vasco no Rio de Janeiro, mas segue na zona do rebaixamento. Mas, afora tudo isso, essa questão de tabela, que é preocupante, vai continuar, porque a sequência é péssima, né? É terrível. Tem o Fluminense agora fora de casa, o Fortaleza, que virou vice-líder, pelo menos até o final dessa noite aí, né? Com a vitória sobre o Criciúma, vice-líder o Fortaleza, e o Corinthians vai jogar fora de casa. Depois tem Flamengo, tem Botafogo, uma sequência terrível. Então, assim, vai ser cada vez mais difícil sair de onde está. Mas precisa botar a bola na rede, caramba. É impressionante. Olha, todos os jogos do Corinthians é uma dificuldade hercúlea para fazer um gol. E assim, eu não quero isentar Ramon Dias, porque ele tem as suas responsabilidades, ele é o treinador, mas eu preciso contextualizar. É um cara que chegou há pouco, que definiu aquele sistema de 3 zagueiros, acho que ele vai repensar ter abandonado, porque hoje ele atuou com apenas 2 defensores, e eu acho que esse sistema é um sistema muito seguro, muito coeso, que também não resolve a parte da frente lá, mas pelo menos não toma gols, né? Porque não basta você fazer os gols, você também não pode tomar. E o Corinthians foi vulnerável em alguns aspectos, acabou perdendo o jogo, boa parte do jogo, estava perdendo o jogo, né, com o gol do Elinho e depois acabou descolando o empate nos minutos finais. O fato afora essa questão tática, que eu acho que o Corinthians melhorou em termos de organização, em termos de estrutura, tá com uma dificuldade enorme de botar a bola na rede. Pode parecer simplista isso que eu vou dizer, mas o Guardiola tem essa frase, né? Olha, o meu trabalho é levar vocês até aqui, que é aquele último terço, né? Até a entrada da área. A partir daqui é com vocês. E o Ramon tá fazendo um pouco disso, né? Tá fazendo meio que isso, né? Olha, ele tá dando uma estrutura tática para os caras, tá produzindo, e ele abriu a entrevista dando números estarrecedores. 23 ocasiões de gol, 17 finalizações, e o time não consegue vencer o jogo. Não dá, né? Não dá. Porque, assim, o ataque do Corinthians é absolutamente inoperante. Eu acho que tem muito torcedor aí com saudade do Yuri Alberto, né? Também com ele aqui não estava resolvendo. Mas o fato é que ele saiu do time, e aí quando ele sai do time, a gente percebe, caramba, o Yuri faz falta. Quando ele tá no time, a gente fica pensando, caramba, quem pode jogar no lugar do Yuri? Aí joga o Pedro Raul, você percebe, não, volta Yuri. Aí joga 2 jogadores que não são centroavantes, né? O Pedro Henrique e o Romero, e eles não conseguem fazer um gol. E aí, quando terminou o primeiro tempo, eu pensei, caramba, Ramon, mexe, pelo amor de Deus. Esse ataque não vai fazer gol, pode jogar até amanhã que não vai fazer gol. Ele mexeu. E mesmo assim, teve dificuldades. E aí o gol saiu através do único cara que estava, pelo menos, tentando receber a bola e ninguém tocava a bola para ele. Impressionante, me chamou a atenção isso. O Thales Magno estreou, e não é que ele virou um craque da noite pro dia, ele é bom jogador. Mas ele também estava sem jogar há algum tempo, né, lá na Major League Soccer, né, jogou 3, 4 jogos aí nos últimos tempos, estava lesionado, estava parado. Cara, mas ele entrou com uma fome. Ele entrou com uma fome para tentar resolver. E foi um cara que o Corinthians contratou, já chegou, já jogou e já fez gol. Tem que contratar. Não pode pensar em outra coisa, contrata. Porque nesse momento o Corinthians vai ter 2 opções. Ou ele usa a criatividade de conseguir algum jogador com uma mínima qualidade, razoável, para poder chegar aqui e vestir a camisa do Corinthians, muito por conta da marca que tem o clube, muito jogador opta por jogar no Corinthians, apesar da dificuldade que o clube está passando por ser o Corinthians. Ou vai chegar no final da janela e o Corinthians não vai ter escolha, não vai ter opção a não ser gastar o que tem e o que não tem. A entregar um estádio que não é dele para qualquer jogador que venha e faça o básico, que é botar a bola na casinha. Vai chegar o final da janela e o Corinthians vai ter que gastar. Ou com o Michael, que está pedindo 3 milhões de reais por mês, ou com o Gonçalo Plata, que está pedindo 10 milhões de dólares, não ele, o clube que detém os seus direitos, o Al Sadd, porque, cara, não tem o que fazer. Você precisa de um jogador, e o Plata até nem é centroavante, né? É ponta. Mas enfim, o Corinthians precisa mudar o seu ataque. Não pode depender de Pedro Henrique, não pode depender de Romero, não pode depender do Giovani, que já se mostrou que, assim, é um jogador que precisava de sequência, mas, cara, tá com a mesma dificuldade dos demais. E ele não pode ser uma solução. Ele é um jogador interessante da base, que pode começar a entrar no decorrer dos jogos, mas ele não pode ser a referência técnica. Você precisa ir para o mercado, contratar. O Corinthians precisa de um jogador que faça gols, porque produz, cria. O Rodrigo Garro sai dos jogos extenuado de tanto tentar abastecer essa equipe e os caras não aproveitam. Hoje o Bragantino se fechou bem, o Bragantino marcou muito bem, é um time que depois do 1-0 especialmente, né, baixou as suas linhas e era muito difícil de fazer com que o Corinthians entrasse, mas, cara, não pode ser assim todo jogo, né? Porque aí a gente tá falando de novo, né? Citei o Grêmio, citei o próprio Cuiabá,
no primeiro turno, jogos que o Corinthians não conseguiu superar dentro da sua casa. E aí é por isso que está na posição que está. Porque você não ganha do Juventude com 2 jogadores a mais, você não ganha do Bragantino, você não ganha do Grêmio, você não ganha de ninguém. Não dá. Ganhou do Vitória com gol 50 minutos, 53 minutos de jogo, com o Giovani lá, que tinha entrado no começo da era Ramon Dias. Cara, não pode ser esse desespero sempre. E o final do jogo aqui foi um desespero completo. Desespero completo. Foi um toca na área, vamos ver o que acontece. E aí até nesse abafa, no apoio do estádio, o Thales Magno fez o gol de empate. Mas vamos lá. Depois desse discurso aqui até um pouco mais efusivo, para vocês entenderem qual é o meu diagnóstico, que é o do Ramon também, e que tem que ser do clube, de que precisa de alguém para resolver a situação lá na frente. Vamos tentar analisar o jogo aqui de uma forma um pouquinho mais tranquila. O Ramon abandonou o sistema de 3 zagueiros e colocou uma dupla de zaga nova, né? O André Ramalho com o Kaká. Eu prefiro, né, do que o Félix Torres. Mas o André Ramalho, ele tem uma virtude que gera uma preocupação. Ele é um jogador que arma o jogo. Ele avança muito as suas linhas, ele sai para o jogo, ele se projeta muito. No primeiro tempo, o Fagner era quase um ponta e ele vinha pelo lado direito quase como um lateral, só que não tinha 3 zagueiros. Quando tem 3 zagueiros, beleza você fazer isso. Mas o André, muitas vezes, ele ultrapassa essa barreira. Ele avança muito a linha e não tem ninguém na sobra. Então isso acaba se tornando uma preocupação. Eu achei até que nesse modelo o Ranieri fosse descer para ser esse terceiro zagueiro. E não foi o que aconteceu. Até porque o Corinthians teve mais a bola no campo ofensivo, né? Tentava roubar a bola do Bragantino no campo de ataque, visivelmente estratégia do Ramon, e estava funcionando. O problema é que o Corinthians rouba a bola, quando vai gerar um ataque, perde muitos gols. O Romero perdeu um na cara do goleiro, o Pedro Henrique perdeu um, que também não é centroavante, não é 9, né? Mas é jogador de futebol, né? O cara tem fundamento, o cara tem que botar a bola para dentro da rede, não pode cabecear livre de marcação em cima do goleiro. Você tem que pelo menos fazer um gesto técnico, não foi o que aconteceu. O Hugo tabelou com o Rodrigo Garro, chegou na ponta esquerda ali, fez um cruzamento pífio e não tinha um centroavante para empurrar a bola para dentro da rede. Diagnóstico que a gente já fez aqui no começo do vídeo. Enfim, o Corinthians trabalha a bola, o Garro se desloca, se projeta, tenta chegar, mas esbarra nessa falta de qualidade do seu setor ofensivo. O modelo tático aqui, ele de certa forma poderia funcionar, mas aí o Fagner fez um péssimo primeiro tempo, tanto que foi substituído pelo Mateuzinho. É um arremedo assim do jogador que já fora. Eu sei que ele teve um tempo parado, assim, mas é impressionante. O Fagner, e já renovaram com ele, né? Não esperaram nem o final dessa temporada para tentar renovar. Já renovaram com o Fagner. Tanto que entrou o Mateuzinho, vejam só, o Mateuzinho, e ele melhorou o setor. Só para vocês terem uma ideia. E o Hugo do lado esquerdo é um jogador esforçado e tal, no máximo isso. Aí vamos para o meio de campo. O Rian não foi o mesmo jogador dos últimos jogos. O Ranieri não vem conseguindo ser esse mesmo jogador. O Bidon, não sei o que aconteceu. Acho que perdeu a confiança depois de ter sido retirado do time de forma abrupta, até na minha opinião. Mas é fato que ele não merece estar jogando, porque ele jogou muito mal no primeiro tempo, desconectado, perdeu algumas bolas e foi substituído no intervalo. No intervalo, vamos primeiro no gol, né? Porque o Corinthians está jogando muito bem no campo ofensivo, só que aí precisava de uma bola encaixar, né? Quando encaixa uma bola para o Elinho, ele fica no mano a mano com o Kaká escorrega. E aí o André Ramalho já vem como último recurso, o Elinho é muito bom jogador, deixa no chão o André também e desloca o Hugo para fazer 1-0 o Bragantino, que era tudo que os caras queriam, porque o Corinthians estava mais atacando, o Bragantino estava tentando algumas escapadas pelos lados, né, com o Vitinho pela esquerda e o Elinho pela direita, e numa primeira bola que eles conseguiram, fizeram o gol e ali era tudo que o Bragantino queria. Termina o primeiro tempo, o Ramon mexe, né, porque precisava mexer, e ele mexe 3 posições. Ele tira o Fagner, que precisava tirar, botou o Mateuzinho. Ele tira o Breno Bidon, que estava muito mal realmente, bota o Giovani, e tira o Romero para colocar o Thales Magno e fazer a sua estreia. O Thales abriu aqui pelo lado esquerdo, o Pedro Henrique foi lá pela direita, e o Giovani acabou entrando na referência, que era o mais certo a fazer. Porque o Pedro Henrique, que eu acompanhei muito tempo no Internacional, ele é esse jogador. Não esperem mais do que isso. Ele é o cara que joga pela direita, ele é ponta direita e ele propicia algumas jogadas de ataque, como tentou. Aí o Giovani perdeu o gol, aí a bola cruzada não foi aproveitada, mas ele conseguiu levar vantagem em vários momentos. Não coloquem ele na esquerda, não coloquem ele de falso 9, não coloquem ele vindo de trás, ele é ponta direita. E aí melhorou o time colocando o Pedro Henrique lá e fazendo isso, com o Thales Magno pela esquerda. Só que aí, cara,
Cara, demorou uns 20, 25 minutos pro Thales receber uma bola, porque o jogo ficou muito concentrado pelo lado direito, ou os zagueiros do Corinthians, pelas circunstâncias do jogo, vinham armar o jogo. O André Ramalho e o Kaká foram avançando até a linha divisória do gramado, e aí começaram a fazer ligação direta pro ataque, ou acionando o Garro aqui com as subidas do Hugo, e o Thales ficava pedindo bola e ninguém dava pro Thales. Qual é o jogo do Thales Magno? É tipo o Wesley, né? Ele é um jogador que é um quebrador de linhas pelo lado esquerdo, ele não recebeu uma bola para poder fazer isso. O que ele começou a fazer? Ele começou a cair por dentro, ele começou a cair lá pela direita, porque aí o Ramon também teve que inverter, porque o Wesley acaba entrando também no lugar do Pedro Henrique, e aí ele entra na direita do campo com o Thales mantido na esquerda e não funcionou, porque o Wesley se atrapalhou com a bola e o Ramon percebeu isso, de que o Wesley funciona mesmo pelo lado esquerdo. Aí ele inverteu, colocou o Thales mais para a direita, mas um pouco mais por dentro, né? Porque o Mateuzinho estava bem projetado. Só que aí também ele estava recebendo poucas bolas e estava marcado. Aí o Thales começou assim, cara, eu vou ter que achar um espaço aqui. E ele achou. Aos 48 do segundo tempo, ele achou um espaço para fazer o gol de empate. Não estou dizendo aqui que o Thales é um craque da bola, maravilhoso, não sei o quê, mas, cara, ele entrou disposto a resolver. E ele tem um pouco mais de qualidade do que os outros que estavam no time. Então, é isso que a diretoria vai precisar fazer a partir de agora. Vai precisar gastar, vai precisar contratar, senão a situação vai ficar muito, muito pior. Já está preocupante, mas vai ficar pior. O Corinthians consegue esse gol, o empate ele é menos trágico, porque ele faz inclusive o Corinthians subir uma posição pela derrota do Fluminense, mas ele ainda é muito ruim, porque uma vitória aqui, uma vitória simples aqui, tiraria o Corinthians da zona do rebaixamento. E não pode ficar deixando o tempo passar. Já começamos o segundo turno, o Corinthians ainda não venceu no retorno, não tem jogos a menos como outros concorrentes, como o Grêmio, Internacional, como o próprio Fluminense. Então precisa resolver logo essa situação. A tabela não vai ser fácil a partir de agora e o Ramon deu indícios na coletiva de que reforços virão, de que eles estão fazendo um esforço para isso. Para ontem. Ou realmente o Corinthians vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Estou sendo bem duro aqui, porque tem que resolver para ontem, senão não sei o que pode acontecer. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!